Boa noite a todos. Olá a todos. Vamos à apresentação. O título é Como iniciar aula sobre exponenciação e potenciação. E o recurso utilizado é a enciclopédia, né, que inspirou a elaborar aqui esta apresentação. E vamos utilizar o método que é a introdução motivacional, que é da prática para a teoria. Então, uma das práticas é utilizar aqui como etapa inicial, né, o pré-requisito, que são utilizar os números primos, né, os números indivisíveis. Aí a pergunta de motivação. Se o professor de matemática ele entra em sala de aula, se ele seguir essa sugestão aqui de como você pode iniciar a aula de exponenciação e potenciação e utilizar como pré-requisito números primos, então digamos que o professor ele tem que recordar com a turma o que são números primos. Aí fica a pergunta, o que os números primos têm a ver com a aula de exponenciação e potenciação? Né? Tá aqui. E vamos lá então, aqui ó, vamos fazer aqui ó. Então tá aqui ó, a nossa vinheta aqui ó, tudo assim, né, tudo, né, na base aqui para vocês verem que é o Espaço Docente Aprendiz, parceria com a Aula 100, né, tá aqui, e vamos lá. Então tá aqui ó, certinho ó, Espaço Docente Aprendiz, parceria com a Aula 100, tá aqui ó, certinho. Então vamos ver. Então vamos olhar aqui, vamos ver como é que a gente pode iniciar aqui a aula sobre isso. Então vamos lá, né, vamos dizer que quando a gente coloca ali, né? Novamente fazendo aquele mesmo processo. Você faz aquele processo ali, você coloca ali. Primeiro, aí você coloca aqui a data, né? Vamos fazer aqui, ó. Você coloca aqui a data, né? A gente faz ali o cabeçalho, né? Em sala de aula, quando você faz o cabeçalho ali, aí você coloca a data, né? Então a data vamos ver assim, 5, aí tá lá, de dezembro de 2022, né? Um exemplo aqui. E vamos lá. E você vai fazer... Colocado isso daqui, você vai colocar, né, o bimestre, né, primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre. Vamos lá, você vai colocar tipo assim, vamos lá, como se você falando aqui, ó, quarto bimestre, tá aqui, ó, quarto bimestre, tá lá. O que acontece? Aí você vai fazer, em seguida, a introdução. Então, qual seria a aula? Então, o professor de matemática, ele quer introduzir a aula sobre exponenciação e potenciação. Ele vai puxar aqui um traço. Ele vai puxar o traço, nesse traço aqui que ele vai colocar o título da aula dele, mas ele não vai fazer agora. Antes de ele revelar qual o assunto que vai ser visto no bimestre, primeiro ele vai fazer uma introdução, ele vai colocar aqui. Na verdade, esse traço aqui tem que ser colocado aqui, né? Ó, tá aqui, ó, tem que ser colocado aqui. Eu errei, então o traço tem que ser colocado aqui, que é o título, e a introdução, quer dizer, não tem esse traço aqui, né? Ó, vamos apagar, ó. Ó, não tem esse traço. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai colocar aqui, vamos lá, qual é a introdução motivacional? A introdução motivacional são números primos. E, novamente, eu falo, o que os números primos têm a ver com isso, né? Fazer a pergunta de motivação que é feita, números primos. Aí faz a pergunta para a turma, né? Turma, o que os números primos têm a ver com o assunto que a gente vai ver? E vamos lá aqui, a gente... Olha, aqui eu não vou, claro, explorar toda a leitura aqui sobre números primos, tá? Mas só para ter uma ideia, para poder, se o professor quiser seguir essa dica, né, o que acontece? Ele está ali, ó, por exemplo, ele está ali olhando, ó, deixa eu pegar aqui outra caneta para apontar melhor, só para ter uma ideia aqui, ó, todos os números primos, aliás, todos os números inteiros, né, à exceção do número 1, podem ser considerados como sendo a soma de dois outros. Da mesma forma, é válido admitir que muitos números resultam do produto de outros dois. Tá lá. Então ele fala aqui, ele está falando aqui na verdade, né, dando uma introdução aqui sobre números primos, né? Tá falando o que são os números primos aqui, né? E feita essa leitura aqui, né, só para ter uma ideia aqui, todo professor de matemática ele sabe o que são números primos, lógico, né? Isso é lógico, claro, é evidente. E que vai fazer recordar com a turma números primos é um assunto que foi visto lá no ensino fundamental. Aí quando o professor ele entra lá no ensino médio e inicia a aula de potenciação, exponenciação e potenciação,
Então, ele vai recordar ali rapidamente que são números primos, né? Vai colocar ali o número primo, tá cá. Só para poder aqui fazer, só para fazer o proveito aqui dessa introdução aqui de números primos, por exemplo, aí ele pegou lá o número 17, né? Tá aqui, tá lá. Aí você pega aqui o número 17, né? O professor faz ali a recordação. Pessoal, por que o 17 é número primo? Né? E lembrando que qualquer número que você põe aqui, ó, 17, você vai pôr, por exemplo, o 6, né? Ó, utilizando sempre o processo usando aqui uma armação de conta de divisão. Tá lá, você vai botar 17, 6, você vai colocar, por exemplo, o 3, né? Tá aqui, ó. Aí você pode colocar, por exemplo, o 18, né? Tá lá, ó, pronto. Aí tá lá. Então, lembrando, né, que aqui é o dividendo, aí faz o aluno de ensino médio lembrar, né, quais são os nomes, né, de cada componente aqui numa conta de divisão. Porque aqui, por exemplo, você tem o dividendo, você tem o divisor, você tem o resto e você tem o quociente, né, que é o resultado da divisão, tá aqui. Aí pergunta para a turma, vem cá, quais são qual é o divisor aqui, qual o número que entra aqui que é comum a todos os números e que acontece o processo de ser divisível, né? Quando você fala que é divisível, porque o resultado, o quociente, tem que dar número inteiro, né? Aí tem que fazer o aluno recordar que quando ele está estudando números primos, ele tem que ter noção de que são números inteiros. É por isso que ele estuda aquele conjunto de números inteiros, ali na teoria dos conjuntos, que é um outro pré-requisito que se coloca, né? Então, por exemplo, quando o professor ele vai colocar aqui, então, números primos, então, na introdução motivacional, embora que a enciclopédia que fala sobre números primos aqui, eu vou complementar com teoria dos conjuntos, né? Aí o professor ele pode colocar aqui, ó, teoria dos conjuntos. Ó, por enquanto está sendo um clima de mistério, né? Porque se a aula é sobre potenciação e exponenciação, né? Vamos falar aqui também de números primos e outra sugestão, ó, teoria dos conjuntos. Por quê? Teoria dos conjuntos porque que é aprendido lá no ensino fundamental, que você tem conjunto dos números inteiros, você tem conjunto dos números racionais e irracionais, e você tem... Enfim, você tá lá, conjunto dos números inteiros, né? Números inteiros são, aí tem que recordar com a turma, pessoal, o que são números inteiros? O que você entende por números inteiros? Aí você faz um exemplo, por exemplo, 2,5 é número inteiro. Aí você tem, por exemplo, por que, por exemplo, o 3, ele é número inteiro, não é um número, porque você vê que aqui é um número decimal, né? Você vê que aqui é um número decimal. E aqui você vê que é um número inteiro, por quê? Porque todo número inteiro não tem aqui na parte aqui decimal, depois da vírgula, né? Não tem, por exemplo, aqui está oculto. Quando não aparece nada aqui, é porque aqui fica oculto o zero, né? Então, quando você tem aqui o zero, como se ele fica oculto, isso aqui é um número inteiro, né? E esse aqui é um número decimal, porque aqui, ó, que faz parte lá dos números racionais. Mas espera aí, mas o 3 também não é número racional? Sim. Tanto o 2,5 quanto o 3, eles são números racionais. Por quê? Por exemplo, porque você vê que o 25, aliás, o 2,5, é como se fosse o resultado de uma divisão, por exemplo, dessa fração 25 dividido por 10. Então, toda vez que fica na forma de fração, é um número racional. Mas espera aí, o 3 é um número inteiro. Ele é um número inteiro, mas ele também é racional, sim, porque o 3, ele é resultado do 3, por exemplo, dividido por 1. Tá lá, ó. 3 dividido por 1 é um número inteiro e também um número racional, porque ele fica na forma aqui de fração, ó. 3 dividido por 1, 3. É também um número racional. Só que esse aqui é um número irracional, mas não é inteiro, né? Porque tem aqui a casa decimal, ó. Qualquer número que é diferente de 0, né? Aí vem 2,1, 2,2, 2,3 e por aí vai, é número decimal, né? Tá lá. Enfim, fazer essa recordação com a turma, tá? Então tá aqui, ó. Aí voltando aqui, o que acontece? Aí você tá lá. Então qualquer número que você pôr aqui, quais são os divisores que entra? Qual é o divisor que entra que é comum a todos os números, né? É o número 1. Aí tem que, ó, é bom fazer essa recordação com a turma, né? Quando você vai iniciar, fazer essa revisão quando o aluno entra no ensino médio. Tá lá, ó. Tá aqui, ó, pronto. É dividido por 1. Tá, é 1. 1 aparece. Agora, vamos ver agora as diferenças, né? Aqui, por exemplo, quando é divisível, é o seguinte, vamos lá. Quando você tem 17 dividido por 1, dá 17, tá lá, tá 17 ali, né? Tá lá, 17.
17 vezes 1, 17. Para 17, nada. Tá lá. Aí por aí vai. Agora, quando você tem 6 dividido por 1, dá 6. Mas qual outro divisor que pode ser e que vai dar número inteiro? Aí começa, por exemplo, 6 pode ser dividido por 2? Sim, ó, 6 dividido por 2, 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada, 0. Pronto. Então, isso aqui você vê, ó, é um número inteiro, tá lá. Ó, 1, 2. Aí você continua, 6, tá lá, ó. Aí você tá lá, 6, né? Dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Tá lá. Resto 0. Tá lá. Número inteiro. Tá aqui, ó. O que você percebe aqui? Quando você vê que já tem 3 divisores, agora, aqui no 17, se você for pegar 17 dividir por 2, você vai ver que o resultado, ele não vai dar um número inteiro, ele vai dar um número decimal. Porque se você fizer, por exemplo, 17 dividido por 2, qual o número que multiplicado por 2 dá 17? Não tem. Tanto que você vai fazer, se você for fazer as multiplicações, usando aquela tabuada de multiplicação, né? Aí tá lá. Vamos ver aqui, por exemplo, tá aqui, ó. 17 dividido por 2. Aí você vai... 2 vezes 3... 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 12 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Você vê que não apareceu o 17. Mas o próximo dele, ó, 8. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Tá aqui, ó. Aí que quando acontece isso, ó. Aí você tem que botar a vírgula. Lembrando isso, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Aí tá lá. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Pronto. Você vê que já apareceu um decimal aqui. Pronto, ó. Já deixou. Tá lá, ó. Pronto, ó. Agora, quando você tem 17 dividido por 1, 17 dividido por 2, pronto. Agora, qual é o número que pode colocar aqui diante do 17 que deu o número inteiro? Só pode ser o 17 dividido por ele mesmo, ó. 17 dividido por 7, ó. Aí você vai estar lá. Se você for fazer sempre a conta, 3, 4, você vai dar o número inteiro. Mas quando chegar no 17, ó, 17 dividido por 17, 1. 17 vezes 1, 17. Para 17, nada. Pronto. Passou disso, não tem como, tá? 17 dividido por 18, 19, vai dar números fracionários, né? Aliás, números decimais. Então, você percebe que esse número 17, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. É a mesma coisa que acontece com 3, ó. 3 dividido por 1, 3. Se você for pegar o outro, ó, vai fazendo 3 dividido por 3, 1. O que acontece? O 3 é divisível por 1 e divisível por ele mesmo. É o que não acontece, por exemplo, com 18. Se você pegar 18 dividido por 1, 18. Se você for pegar 18 dividido por 2, vai dar 9. Aí vai lá, 18 dividido por 3 vai dar 6. Tá lá. Você já vê que já passou de 2 números, né, de 2 divisores. Você vê que tanto o 18 quanto o 6 aqui ficou diferente do 13 e do 17. O que se percebe? Para recordar com a turma aqui, o número ele é primo quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ó. Pronto, tá lá. 17 e 3 são números primos. Pronto, é isso. É isso que nesse texto aqui está dizendo tudo isso aqui, né? Está falando tudo a respeito daqui dos números primos. Só para fazer a recordação. Agora, feito isso, o aluno já tendo conhecimento de que são os números primos, aí é que vem agora a parte realmente interessante, né? Vem a parte interessante que é isso aqui, ó. A parte interessante aqui é quando ele fala aqui, ó, a fórmula do número primo. O que acontece? Acontece que matemáticos, né, lá da era, por exemplo, antes de Cristo, quando você tem aqui matemáticos, né, como Euclides, né, viveu por volta de 300 antes de Cristo, que você vê aqui, outros matemáticos aqui que você vê, ó, por exemplo, quando você tem aqui, ó, Eratóstenes, que é um outro matemático aqui, ó, tá lá, ó, Eratóstenes. Aí você tem vários matemáticos aqui, ó. Vamos ver o outro aqui matemático, vamos buscar aqui outro, né? Vamos ver que a gente faz aqui a leitura, a gente acaba perdendo os nomes aqui, ó. Por enquanto eu peguei o Eratóstenes, né? Tá aqui. E eu peguei o Euclides, né? Então vamos pegar outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Bertrand, né? 1122, 1900. Tá aqui, ó. Beleza, aqui, ó, que você vê aqui, ó. Tá lá.
Bertrand, aí tem outro, aí, por exemplo, tem outro o matemático aqui, ó, que tem aqui, deixa eu ver aqui, tá? Já vi aqui, então, nessa parte da fórmula do número primo, você tem, em 1640, o matemático francês Fermat, né, 1601, 1665, ele anunciou uma fórmula que permitia chegar sempre a um número primo. O que acontece? Uma vez que o professor explica, recorda com os alunos o que são números primos, aí o professor ele pode falar rapidamente do matemático francês Fermat, né? E olha só, aí é que já começa já alguma coisa a ver com exponenciação, potenciação, porque olha só, o que acontece? Porque tem que explicar para a turma que existem fórmulas para você saber quais são os números primos. Quais são os números primos? Tá lá. Aí ele pegou essa fórmula daqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Essa é a fórmula daqui, ó. Tá lá, 2, aí vou colocar aqui, ó. Aí vou colocar aqui 2, né? Ó, 2 elevado a 2, né? Ó, n, ó, elevado aqui ainda, ó, mais 1. Pronto, ó. Coloco aqui, ó. Pronto, coloquei a fórmula de Fermat. Tá aqui, tá? Coloquei essa fórmula daqui. Aí tem a outra fórmula daqui, ó. Aí tá aqui, ó. Outra fórmula apontada como sendo sempre representativo de um número primo, ó. Tem uma outra fórmula daqui, ó. Aí, ó, n ao quadrado menos n mais 41. Aí eu vou colocar aqui, ó. N ao quadrado, tá lá, menos n mais 41. Tá aqui, ó. Pronto, coloquei. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos ver outra. Será que tem uma outra aqui? Vamos ver. Ah, tem essa daqui, ó. N ao quadrado menos 79. Aí tá lá. N ao quadrado menos 79n. Tá aqui. Olhou aqui, ó. Pronto. Vamos ver se tem uma outra aqui. Não, só tem essas aqui, ó. Representando situações de exponenciação, potenciação. O que acontece? Aí quando você explica para a turma essas três fórmulas daqui, né, com base na matemática histórica, né, muito interessante abordar essa sala de aula, que isso aí aumenta a eficácia do aprendizado. O que acontece? Tá lá. Aí o professor ele vai pegar, ó, o que vai fazer? Pedir para a turma executar esses cálculos aqui para poder experimentar como é que está o nível de base deles, né, em termos de operação, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Pessoal, aí tem que explicar para eles. Pessoal, ó, pronto. Aqui você tem um n, aí você escolhe aqui, ó, n. Aí você pode escolher n igual a 1. Pode pegar, em cada uma dessas fórmulas, utilizar n igual a 2 e pode fazer com n igual a 3. Pronto, tá lá. O que acontece? O que está querendo dizer essas fórmulas? Essas fórmulas aqui é que cada matemático aqui, foi criado, né? Cada matemático criou a fórmula para poder calcular quais são os números primos, né? Para poder descobrir os números primos de uma forma mais rápida, né? Então o que acontece? Aí ele utilizou isso aqui. Quer ver? Só para você ter uma ideia, quando chegou no número 17, que é um número primo, porque aqui na enciclopédia o 17 ele foi tomado como exemplo para o aluno entender, para poder entender o que é número primo, né? Aí quando chegou, só para ter uma ideia, foi feito o cálculo daqui, ó, para n igual a 1, o número é 5. Aí quando você faz aqui, depois vamos fazer o cálculo aqui para chegar ao número, a resposta 5. Aí você tem para n igual a 2, olha só, para n igual a 2, ó, o número é 17. Pronto, você pegou um número primo aqui. Para n igual a 3, 257. Aí por aí vai. Pronto, tá lá. É só para poder ter uma ideia de que essas fórmulas foram utilizadas, né, foram criadas para descobrir os números primos, né? Aí o que acontece? Pede para os alunos fazerem essa conta, para poder saber como é que eles estão em termos de base de cálculo. Vai ter muitos erros? Com certeza vai ter erros, né? Porque o aluno sai do fundamental, vai para o ensino médio, ele vai esquecer, né? Vamos começar. Por exemplo, olha só. Percebe-se aqui que você tem um 2, aqui que é a base, né? Elevado a um expoente, que o expoente é uma potência, ó, 2 elevado a n aqui, ó, né? Tá lá. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui,
Mas mesmo assim, pede para ele calcular e observa, para ver o que o aluno vai fazer, né? Aí tá lá, n igual a 1, aí vai pegar, aí tem que fazer assim, 2, né, tá aqui. Primeiro vai fazer 2 elevado a n, ó, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, 2. Aí tá lá, 2 ao quadrado, mais 1, pronto. 2 ao quadrado, 4, com mais 1, 5, pronto. Pronto, tá aqui. Aí se você for fazer com 2 aqui, mesma coisa, ó. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 4, 16. Com mais 1, 17. Pode fazer com 3. Aí pega esses mesmos números e faz com esse aqui, ó. Aí tá lá, por exemplo, vou pegar aqui, vou fazer com 3, tá? Porque o 3 ainda não foi usado, ó, para ele não ficar abandonado ali, ó. 3 ao quadrado, menos, aí tá lá. 3 mais 41, pronto. Aí quando vai fazer 3 ao quadrado, 9, né? 3 vezes 3, 9. Menos 3, 6. Com mais 41 vai dar 47. Né? Você vê que 47 aqui, se você for fazer a conta, se você fazer ali usando a base de operações de multiplicação, você vai ver que o 47 ele é um número primo, tá? Se você for, agora vamos pegar com esse aqui, ó. Vamos usar o 2 aqui, ó. Nessa outra fórmula, você tem 2, ou pode usar um 1 ou 3, tanto faz. Vamos pegar com 2, ó. 2 ao quadrado menos 79, ó. 79n tá dizendo que tá multiplicando. Então, ó, vezes 2. Pronto. Tá lá. Aí tá lá, 2 ao quadrado, 4, né? Aí, deixa eu ver que a fórmula daqui, porque aqui vai dar, pelo que eu tô vendo aqui, vai dar um número negativo. Ah, é porque eu esqueci de colocar aqui, ó, mais 1601, ó. Eu me enganei, ó. Faltou o número aqui, ó, 1601. Por isso que eu estranhei. Porque se der um número negativo, ele não vai fazer. Vamos dizer assim que ele pode até dar um número negativo, vai dar um número primo, né? Mas é porque ele teve que trabalhou só para poder dar resultados positivos, tá? Então tá lá. Aí tá lá, 2 ao quadrado, 4. Aí tá lá, 9, 18. Tá aqui, você vai botar o 18. Vai 1, né? 2 vezes 7, 14. E 1 que foi 15. Então vai ficar 158 mais 1601. Aí tá lá. Aí faz a conta, né? Você vai pegar isso aqui, vai somar, depois diminuir, subtrair de 4, né? Aí você vai fazer a soma. Tá lá. Lógico que agora, né, se utiliza com mais frequência a calculadora, não tem mais de fazer conta de forma assim manual, né? Usar a calculadora. Isso é ruim, porque quando você não pratica a conta de forma manual, vai atrapalhar no raciocínio, você não vai desenvolver não vai ter desenvolvimento de raciocínio, aí vai querer só utilizar a calculadora. Por exemplo, eu vou utilizar aqui, fazendo aqui a conta, né? Ó, aí tá lá, 8 mais 1, 9, aí 5 mais 0, 5, 6 mais 1, 7, tá lá, 1759, aí você vai pegar 1759, opa, deixa eu botar aqui no outro papel aqui, ó, então vai ficar 1700 e... Como é que é? Errei. É 1759 menos... Aí, ó. Tá aqui, ó. 4. Tá aqui, ó. Tá lá. Eu vou fazer essa conta aqui. Mas só que se for olhar aqui, ó. Que ele coloca aqui. Ele vai dar um número negativo aqui, ó. Né? Porque, ó. Conserva o sinal do maior, né? E diminui. Tá? Vai dar um número negativo aqui. Aí tá lá, mas faz, ó, 9 menos 4 vai dar 5, né? Aí tá lá, 5, 7. Só que vai dar negativo, né? Por causa que... porque quando eu peguei aqui da enciclopédia, achei estranho, né? Que ele coloca essa fórmula daqui, ele coloca n ao quadrado menos 79 mais 1601, né? Ele fala que não funciona essa fórmula daqui. Mas não importa. O que importa é o aluno já começar a ter as primeiras noções de como ele vai usar processos de exponenciação e potenciação quando se trata de cálculo, né? Vamos lá. Pronto. Então tá aqui. Uma vez feito, então uma vez o professor fazendo isso aqui, uma vez que o professor faz tudo isso como eu indiquei aqui, aí ele vai começar, ele vai lá naquele traço ali, ó, ele vai no traço aqui, ó, ele fala, então pessoal, baseado no que a gente fez essa introdução motivacional, então o assunto que nós vamos ver é exponenciação, ó, vou escrever bem aqui, ó,
exponenciação. Como se trata de dica de como iniciar a aula, não é uma aula completa de exponenciação e potenciação. É como eu sempre falo nas minhas apresentações. Eu sugiro, eu apresento dicas de como o professor pode iniciar a aula de um assunto, né? De um assunto aqui. Imagina você iniciar a aula de exponenciação e potenciação com base de noções gerais de números primos. Aparentemente parece que não tem nada a ver, né, com o assunto, mas com base nesse desenvolvimento aqui, nesse conhecimento histórico aqui da matemática. Então, outra conclusão que se tira é que os números primos, as noções de números primos surgiram antes de Cristo, para você ver, né? Um exemplo é quando você tem aqui 300 anos antes de Cristo. Isso aqui é interessante, né, que fala. Então tá aí. Então, pessoal, foi dado aqui a dica, né, de como você pode iniciar potenciação, exponenciação, potenciação, e uma vez feito esse conhecimento aqui, porque no ensino médio para poder o aluno ele já começar a adquirir logo essa base, para poder ele começar já quando for iniciar o assunto de função exponencial. Tem também função logarítmica, tem também equação exponencial e equação logarítmica, né? Porque tem logaritmos e você tem potenciação e exponenciação. Então, se você não tiver essa base aqui, do que foi dado aqui, de potenciação e exponenciação, aí, quando chegar na função exponencial, então, se não houver adquirir essas noções básicas aqui, né, que eu apresentei, de uma sugestão, o aluno não vai ter noção de na hora que ele for aprender a função exponencial, logaritmo, como eu havia falado, ok? Então, é como eu sempre falo, uma coisa puxa a outra. Um assunto antes é pré-requisito daquele assunto. Enfim, tá aqui. Essa aqui é a dica, né, que o professor ele pode iniciar o assunto de potenciação e exponenciação, e que para poder sua aula ser de qualidade, ok? Então, valeu, um abraço e até lá.